Então, bom dia a todos, iniciando a gravação do dia de hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre a questão dos trabalhos. Eu vou compartilhar minha tela para a gente dar continuidade ao assunto que a gente estava conversando na aula de ontem, que é. Beleza, Samuel, li o que você escreveu. É, que é o reino dos fungos, né? Então, a gente falou um pouquinho do bolor do pão ontem, né, que a gente, normalmente as pessoas, o que que elas fazem? Elas pegam um pedaço do bolor do pão, só o dele, é porque só o dele hoje, aí semana que vem a gente continua, Renan, terça-feira, aí é o restante, é porque eu tenho que dar continuidade a esse assunto aqui, só para encerrar, tá bom? Ok, ótimo, eu vou ler lá, eu vou ler, li de um monte de gente ontem. Aí, beleza, nesse grupo aqui, nós temos indivíduos que causam doenças, temos indivíduos que são comestíveis, né, então a gente consome em queijos, até mesmo o próprio fungo, né, o macarrão com fungo e tal. Temos seres que interagem com os outros de forma mutualística, como é o caso aí de líquens e das micorrizas. Eh e tem os decompositores, né, afinal de contas, se não fossem por eles, pelos fungos, né, e as bactérias, a matéria ela não entraria em reciclagem, né. Você vê que, Lavoisier já falava: "Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma". Quando a gente pensa na transformação da matéria, e a gente pensar na matéria natural, né, naquilo que é criado pela natureza, que está no meio, como nós, né, os seres vivos, as rochas, os gases, tudo está em transformação, né. Então, um ser vivo hoje eu estou desse jeito, vai chegar um dia que eu não estarei mais viva, e o que que vai acontecer com a minha matéria? Ela vai voltar para o ciclo da natureza, né, ela vai ser decomposta pelas bactérias, pelos fungos, e os elementos, né, que compõem o meu corpo, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, né, fósforo e enxofre, vão, voltar para a natureza e vão rearranjar, em novos elementos, ok? Então, basicamente aí é o grupo aí dos fungos. Aqui, nessa outra imagem, está mostrando um líquen, né. O que que é o líquen? A gente observa esses seres vivos, a interação são seres vivos nas rochas, nas árvores, né, nos troncos das árvores. A própria pedra azul, né, que é um cartão postal do Espírito Santo, por que que ela tem aquela coloração? Ah, por causa da iluminação, professora. Mas a rocha inteira, ela é tomada por líquens, que é uma associação ecológica, ó, ecologia aí, hein. Uma associação ecológica, um casamento entre alga e fungo. Olha nessa terceira foto, essa de baixo, olha aqui a alga, né, e olha aqui o fungo. A alga, então, ela faz fotossíntese, né, e o produto da fotossíntese é a glicose, que o fungo precisa, porque afinal de contas ele não é fotossintetizante, ele é heterótrofo e ele depende da glicose. E contudo, ele vai dar para ela o quê? A água que é necessária para ela produzir, porque ele tem a capacidade, né, de absorver a o vapor de água da atmosfera, e aí ele consegue dar água para ela, então ambos se beneficiam, né, então é um casamento. É obrigatório? É. Então, em muitos casos é chamado até de simbiose, né, mas a gente já no material de vocês tá com um mutualismo obrigatório, tá, porque tem o facultativo e tem o obrigatório. Bom, aí aqui para vocês verem vem como que é o fungo por dentro, né, ele tem essa estrutura de cima aí, que é o corpo frutífero, e embaixo a gente tem as hifas, né, e o conjunto dessas hifas vão formar o quê? O micélio.
O maior ser vivo do mundo é um fungo. Eu não lembro do tamanho dele, mas eu acho, tenho quase certeza, depois eu posso pesquisar. Eu acho que não é 52 não, não são 3 não? 3 quilômetros? 52 quilômetros? Eu não lembro, eu teria que pesquisar, mas é um fungo e ele tem mais de 3 quilômetros, tá. Ele vai de uma ponta a outra, né, do espaço lá onde ele está. E o que que faz ele ser tão grande? Exatamente o micélio, né, que é o conjunto de hifas, né, que é onde ele vai, se proliferando, ok. Então aquilo que a gente vê é aquela estrutura reprodutiva, eles liberam 3,8? É, eu sabia que era um valor mais ou menos assim. Bom de ter o Google perto é isso, né, gente. É o futuro da educação. Você vê que a gente não sabe, aí rapidinho, em menos de alguns minutos aí. Eu vi que era muito grande 52 quilômetros, né. Mas, então é o maior, né. E quando a gente acha aquele pontinho preto no pão, seria o acúmulo ali de células naquela região que a gente está vendo, mas, tem o resto que a gente não está vendo, por isso que eu falei: "Gente, achou um pedacinho preto no pão, né, joga fora". Por quê? Porque fora, o pão inteiro está tomado e você não está vendo, tá. Então, aquelas linhas que saem, tudo isso aí é o quê? São as hifas do fungo, ok? Aqui são as leveduras, né, graças às leveduras que nós temos o pão, a pizza, né. Então, quem já comprou aí a levedura em saquinho no supermercado? Quem já fez pão aí sabe, então isso aí seria uma levedura, né. Aqui, né, a levedura que fazer a fermentação. Bom, aqui a gente tem fungos decompositores, né, a importância deles, fazem a decomposição da matéria orgânica, né, quer dizer, fazem a reciclagem da matéria orgânica. Fungos que produzem alimentos, né, queijos, pães, bebidas alcoólicas, eh, e também, da indústria farmacêutica. Esse do ladinho aí, que você está vendo, do lado direito, é o Penicillium nonatum. Ele o formato dele é esse, o crescimento dele, e ele foi descoberto por Alexander Fleming. O Alexander, ele estava, estudando bactérias. E aí bactérias, eu não sei se vocês sabem, são cultivadas em laboratório em placas, né, então tem as placas de Petri, você coloca ali uma substância, um alimento para ela, para que elas possam se proliferar. Então, agar, né, que é nada mais do que gelatina. Aí dependendo da bactéria, você bota lá agar-sangue, agar-agar, né. E aí você pincela ali para a bactéria crescer. E aí você tem que manter essas placas de Petri num controle de luz, temperatura, ideais para o crescimento daquela bactéria. E não pode destampar, porque tem outras bactérias no ar, né, e vai, eh, causar prejuízo ali no seu experimento, interfere no seu experimento. E aí Alexander Fleming, por um acidente, deixou destampado aquelas placas. E aí o que que ele fez? Ao voltar, né, para o laboratório no outro dia, ele viu que ele tinha deixado estampado e aí ele perdeu o cultivo. E aí ele deixou ali, foi fazer outras coisas, na volta ele foi falar com um assistente dele o que que tinha acontecido. E quando ele abriu, ele viu que, deu fungo. E ele percebeu que aonde o fungo cresceu, não cresceu mais bactéria. Então, o fungo, ele causava ali uma antibiose no crescimento bacteriano. E aí com isso, ele descobriu a penicilina. E que, gente, convenhamos, né, todo mundo aqui já deve ter tomado penicilina. O que a gente tem são os derivados da penicilina, né, da família, como eu falei ontem. Você tem categorias de antibióticos, mas o antibiótico mãe aí de todos é a penicilina, tá. Então amoxicilina, tetraciclina, não sei o que ina, se você já tomou na vida e foi
de acordo ali, né, com o médico, que é antibiótico, é um medicamento, pra poder combater bactéria, né. E e que ajudou muito, né, na guerra, no período da guerra, porque os soldados, eles, tinham lesões, essas lesões infeccionavam. E aí graças às bactérias, às bactérias não, aos fungos, né, à penicilina, que a gente consegue estender, prolongar a nossa vida, né. E a vida dos outros seres também, porque vaca toma antibiótico, cachorro, porco, tudo toma, né. Bom, não só nós que somos parasitados por fungos, esse aí, ele é um prejuízo para o cultivo. Então quem assistiu aí ou leu Gabriela, né, de Jorge Amado, né, sabe que lá no sul da Bahia eles cultivavam, eh, o cacau. Cultiva ainda, né, sobe aqui indo para em direção à Bahia, ali o sul da Bahia, você vê muitos pés de cacau. E, eh eh o cacau ele dá, a vassoura de bruxa, né, que é um fungo. O café aqui na nossa região, ele pode ser contaminado pela ferrugem, né, como vocês estão olhando aí. E sem contar os outros tipos de doenças, né, que a gente pode adquirir por causa dos fungos. Então micose, aquele pano branco que dá nas costas, sabe? Candidíase, que é vaginal ou peniana, né. Então a gente tem várias micoses, né. O chulé, né, gente. Chulé também, na maioria das vezes é fungo, tem bactéria também, que é uma associação ali também, né, não é só uma coisa. Eh, Como é que os fungos se nutrem, né? Por saprofitismo, então eles vão decompor aquele ser que está ali, um cadáver, uma fruta que cai do pé, né, então eles decompõem ali, né, a digestão é extracelular, e depois eles incorporam aquilo que foi digerido, né. Então aqui exemplo aí, né, o fungos que estão fungos que estão no tronco das árvores, a orelhas de pau, né, os cogumelos. Então o que que eles estão ali? A parte de fora da árvore, ela é morta, né, a casca dela, o suber, né, a gente estudou isso. E aí, eles estão ali para decompor, né. Causam prejuízo para o vegetal? Não, ok. Ah, mas causa benefício? Também não. Então, praticamente é comensal, né. Simplesmente eles estão ali se aproveitando, mas também não estão causando prejuízo. É uma interação mais menos, né, mais para o fungo. Aí aqui a gente tem os fungos, desculpa, as associações, né. Então, a gente tem aqui, os fungos mutualísticos, né, que fazem mutualismo. Esse mutualismo, ele é obrigatório. Então, exemplo, líquens. Na maioria das vezes a gente vê esse tipo de líquen aqui, ó, no tronco das árvores, né. Esse dessa coloração aqui, primeiro que vocês estão vendo. Esses aqui, ó, vermelhinhos, eles são bioindicadores da qualidade do ar. Então, se você encontrar um fungo vermelho, laranja, rosa, né, um líquen dessa cor, dessas cores mais chamativas, significam que a qualidade do ar daquele ambiente, ela é boa, né, um ar de qualidade. Então, aonde que a gente encontra muito? Eu fui em Pedra Azul, lá no parque, né, e eu encontrei de várias cores, laranja, meio rosa, vermelhos, tem um monte, tá. No período da pandemia, o Morro do Moreno, nas rochas, estava cheio de líquen vermelho, líquen, ferrugem, líquen meio cor de ferrugem. E eu fiquei encantada, porque, eh, cessou um pouco a produção e a circulação de veículos, e isso fez com que o ar desse uma melhorada, né. Vocês viram até lá na Índia, né, foi possível visualizar o monte lá, o Everest, né. Everest? Acho que é Everest, que eles conseguiram, porque normalmente eles não conseguiam por causa da concentração de poluentes no ar.
Esses aqui do lado são as micorrizas, né, da segunda e da terceira imagem, essa imagem aqui e aqui. Micorriza já é entre fungos e plantas, e raízes de plantas, tá. Como eles conseguem se alastrar, eles conseguem, absorver, eh, bastante nutriente, assim, e água do solo. E aí eles, se associam com as plantas. Então tem uns que até incorporam suas hifas nas células das plantas, células mortas, por exemplo, das plantas, para poder fazer essa troca, né, e outros não, eles estão próximos, né, e só conseguem fazer essa troca. Eh, e aí, o que que o vegetal dá a eles, né, o vegetal vai dar, glicose, vai dar, aminoácidos, né, que são produzidos pelo vegetal, pelo produto da fotossíntese, igual você está vendo aqui, ó, o vegetal produz coisas porque ele faz fotossíntese, né. E aí o produto dessa fotossíntese, quem é beneficiado em parte dele, quem é beneficiado são os, fungos, ok? E em contrapartida, os fungos também vão dar ali para os vegetais a água e os nutrientes, né, que o vegetal vai precisar, vão ser importantes para esse vegetal. Então é uma associação mutualística e é obrigatória. Bom, que outra utilização, né, na indústria alimentícia, na produção aí, no cultivo de, champignon, né, cogumelos, então a gente tem o shiitake, né, champignon, hã, cogumelo Paris, né, que é um champignon também. Esse aí bom dia Lila. Esse aí que é o gorgonzola, né. Eu não sou muito fã de fung não. Eu como assim, tipo, gorgonzola é um molhozinho, alguma coisa assim, mas comer mesmo eu acho muito forte. Eh Mas são alimentos, né, que têm bastante nutrientes. Tem esses venenosos aqui, né, o amanita, alguns que são alucinógenos, então tem que ter cuidado, né. Eu tinha uns amigos que adoravam ir para o mato ficar comendo cogumelo, comendo umas frutas, eu ficava olhando assim, falei: "Gente, como assim?". Eu até que encerrei a amizade. Falei: "Não dá certo não". Falei: "Que gente doida, viajante". É, associado assim ao prato eu acho que fica bom, esses comestíveis, né. Agora esses aí, né, as pessoas que, gostam de tomar chá de cogumelo, porque muitos cogumelos são alucinógenos, esse amanita muscaria, tem uma amanita matutina, que é um fungo, um cogumelo alucinógeno, né. Então, enfim, pode dar intoxicação, danos aí aos rins e ao fígado. Mas eu acho que é o cogumelo do Mario mesmo. Apesar que tem vários, né, depois coloca aí no Google, já que vocês têm acesso tão rápido, pode colocar assim: "cogumelos diferentes", fungos diferentes, que aí você vai ver um monte, tem cada um mais interessante que o outro, né, não tem tempo de espelhar agora por causa do nosso horário. Chuchus, ó, a gente tem esses parasitas, ó, que vão causar prejuízos aí nas unhas, né, na pele, ó, na unha micose, nas costas o pano branco, que é uma micose também, no cabelo, né, no couro cabeludo também. Então eles vão se alimentar dos seus tecidos vivos, né, que causa um prejuízo aí também, porque coça, ó, as frieiras, né, fungos aí, ó, no pênis, na boca, na vagina, né, causando as vaginites, né, na vagina. Então são lesões, né, esse de cima é a candidíase. Normalmente, gente, quando o indivíduo adulto tá desse jeito aqui, é porque ele é imunodeprimido. Então uma pessoa que tenha câncer, uma pessoa que tem HIV, ok? Aqui as vaginites, elas são bem comuns, né, como a gente estava falando ontem, o fungo o Candida, albicans, né, que é um fungo comum da flora vaginal, mas quando ele aumenta a quantidade, ele causa coceira, ardência, né, eh, causa ali, né, prejuízos. E aí tem que tomar medicamentos, né, que são próprios para o fungo. Lembrando que o sexo sem preservativo você passa
muito fácil esses fungos também, né. Chuchus, tem esse fungo também que é predador, um predador de um nematóide, então é que é um verme marinho, e esse fungo tem a capacidade de predar. Depois eu vou compartilhar com vocês, os sarcopterídeos, que são fungos, que chamam de fungos zumbis, né. Esses fungos são bem interessantes, que eles têm a capacidade de parasitar os artrópodes. Então ele parasita as formigas, por exemplo, e cresce dentro da formiga, aí chega uma hora que a formiga morre, entendeu. Então eles são incorporados, e aí eles saem pelo olho da formiga. Por que fungo desgraçado? Qual desse que é? Esse, mas eles não parasitam a gente não, bonito. Parasita só, os Não, artrópodes. pera aí. Você fica falando sempre que você gosta dos animais, não sei o que. Agora, quando tem um fungo que parasita uma formiga, você fala que tá tudo bem porque ele não parasita você. Como é que funciona isso aí? Ah, olha aqui, mas isso é natural. A gente Eu já matar vi os que bichos você pra é comer fã das também, é natural, formigas. é? Ai, olha aqui, eu vi que você já é fã das formigas, Samuel. Não, eu só acho que como ocorre, como que ele parasita a formiga e depois ela é. Mesmo que não seja com ser humano, eu olho assim, tipo, dá pena do bicho. Dá pena, sim, mas é fascinante. É porque é a cadeia alimentar, né. E ele faz isso porque é uma estratégia muito bacana. Ele faz isso porque como esses animais, eles transitam de um ponto para o outro, auxilia na reprodução desses fungos. Então ele é bem interessante. E por que que ele não parasitaria a gente? Porque nós somos endotérmicos. A nossa temperatura interna, ela é constante e ela é alta. Então uma formiga, né, um artrópode, ele não é endotérmico, ele não tem a temperatura interna controlada. Então, por isso que um fungo, gente, não sobreviveria, né, dentro da gente. Apocalipse. Cara, esse fungo, teve um filme que rolou isso. Cara, me deu muito nervoso do fungo. Eu não lembro o nome. É esse. Isso aí. Acho que é esse mesmo, Samuel. Que desespero de ver esse filme. É bem interessante. Bom, deixa eu tá quase na hora, deixa eu ver, 7h10. Acho que com tempo aí. Deixa eu introduzir só esse aqui, que aí eu libero para o Samuel falar também. Eu vou compartilhar depois o vídeo lá dos sarcopterídeos. Bom, aqui a gente entra no grupo dos protoctistas, é um outro reino, tá? É um outro reino aqui. Quem está nesse reino aqui? Protozoários. Algas porque, né, as algas aí elas, são, têm de grande importância, né, são a base da cadeia alimentar aquática. E protozoário porque causa doença, tá bom? Todos os protozoários causam doença? Não, tá? Eh, aí aqui dá o reino protoctista. Eles são eucariontes, né, então a gente viu lá inicialmente que só as bactérias são os procariontes. Isso aí, Arthur. Eles são unicelulares, né, então tem protoctista que é unicelular e tem protoctista que é pluricelular, tá. Então protozoário é unicelular. Algas, você tem unicelular ou pluricelular. Alga, por exemplo, é autótrofa, né, e protozoários são heterótrofos. A maioria deles são microscópio, mas tem alga que tem 80 metros de altura, tá? E que estão nos oceanos, obviamente. Como é que eles se locomovem? Ou por cílios, ou por flagelos, ou por falsos pés, né? Que são pseudópodes, ou tem uns que não têm estrutura de locomoção. Então, eles são classificados de acordo com a locomoção deles, ok?
Então, eh, reprodução, como é que eles reproduzem? Eh, Aí a gente vai para o grupo dos protozoários, né. Tem protozoário que é de vida livre, tem protozoário que é parasita, tá. Todos eles são unicelulares e heterotróficos. Eles podem se reproduzir assexuadamente, que é por conjugação, né. Desculpa, por divisão binária. Eles se separam, né, uma célula dá origem a 2. E também pode ser de forma sexuada, que alguns cientistas consideram como sexuada, outros não. Alguns falam que não é sexuada porque não troca gametas, outros falam que é sexuada porque troca material genético. Essa troca a gente chama de conjugação, tá? Como aí você está vendo embaixo, um tripanossoma fazendo conjugação aí com o outro. E do lado a gente tem uma euglena, que é uma alga fazendo uma alga, uma euglena que está fazendo divisionária. Tá? Ela multiplica os núcleos, tá vendo? E fazem a separação. Aí a gente tem os filos, tá? Eu vou deixar para a próxima aula estudar os filos, a gente começa com esse aqui, né, que eles não têm estruturas de locomoção e são considerados, apicomplexos, né, que é exemplo aí o plasmodium, que é causador da malária. E a malária é uma doença importante, né, uma doença tropical, e a gente precisa de conversar sobre ela, porque é uma zoonose, né, causada aí transmitida por um mosquito, né, e a gente vai falar um pouquinho do mosquito na próxima aula e das características dessa doença, tá bom? Então, Samuel, manda ver. Beleza. Deixa eu só compartilhar aqui. Vou jogar para a tela toda. Todo mundo vendo? Sim, Beleza. O trabalho que a gente. Opa! Ô caramba, era para estar fazendo isso. Tá bom. Trabalho de biologia, NASA. Os alunos que realizaram o trabalho foi eu, a Camille, o Rafael Rodrigues Dias, o Marcos Chagas e José Falcão. A gente escolheu o tema da sucata orbital, que era o do jogo, sucata orbital 2.0, e a gente fez aqui uma telinha de início só para a gente colocar mesmo no jogo. Aí o personagem aqui esse que tá aqui no cantinho inferior direito, só uma ilustração de como seria o nome do jogo. A navezinha para dar start e poder ir para o espaço. E se quiser sair, você volta para a Terra. E aqui tem um options que tá tapado, infelizmente. Mas tá, próximo. A proposta do jogo é a seguinte. O jogo do Space Scrapper, ele vai se basear numa aventura sci-fi, que é meio que um tipo de fantasia científica, é algo que não realmente a gente tem aqui agora, mas que é como se fosse um futuro que é possível. E você vai estar jogando em primeira pessoa. O objetivo vai se basear em coletar alguns detritos espaciais de algumas naves e satélites que se perderam no espaço. E o jogo vai ficar alternando entre detritos pequenos e os detritos grandes. Os pequenos você vai poder coletar de dentro de uma nave que você vai ter. Só que, tipo, você se limita a esses detritos pequenos para coletar de dentro da sua nave. Quando você chegar na parte dos detritos maiores, como por exemplo um motor de nave que está jogado no espaço, porque quando um foguete é lançado, ele só volta praticamente a cápsula, não vai o foguete todo. E aí esses detritos que vão ficar lá por fora, o jogador teria que sair da sua nave, entrar nesses detritos e tentar ativar eles de algum jeito, se possível. Como, por exemplo, ativar o motor de um foguete para ele poder ir chegando perto da Terra. Ou ele teria que levar de algum jeito acoplando a própria nave dele. Aí a gente vai para como é o jogo. O jogo se baseia na visão do personagem Wilson Ferreira. E a gente vai acompanhando o personagem no emprego dele, que é o sucateador espacial, que é Space Scrapper. Ele vai ter que coletar vários detritos que estão dispersos fora da Terra e de diversas formas. O jogo vai ter a base de quebra-cabeças, que o jogador vai ter que resolver para poder conseguir coletar os recursos do jeito certo e não causar danos ao que já está quebrado ou à própria nave dele.
Aí eu coloquei que os principais detritos vão ser compostos de metal, borracha, plástico e vidro, que são materiais que os seres humanos criaram. E assim ele vai ter que enviar mais próximo possível do planeta Terra, onde ele vai ser coletado por uma base que está localizada na crosta terrestre para ganhar melhorias para o seu equipamento. Aqui fica um espaço gigante, eu acho que é porque ele está em justificar. Aí eu coloquei aqui, por mais que a ideia pareça divertida ou animadora, o emprego é arriscado, considerando a possibilidade da falta de oxigênio ou falta de gravidade e mais alguns perigos que podem ser encontrados dentro das naves abandonadas, considerando a situação em que elas se encontram. E a história do jogo. Aqui eu vou ler ela na totalidade. Os detritos espaciais se tornaram um enorme problema por conta da evolução humana e suas grandes viagens espaciais. A ONU, com medo de que tais destroços se tornassem um problema para o planeta e o povo que nele habita, iniciou a criação de uma base de coleta. Entretanto, a base não avançava muito mais além da exosfera. Portanto, era necessário um humano para pilotar uma nave e realizar a coleta de destroços mais afastados da Terra. E assim surgiu o emprego de Space Scrapper. Coloquei em inglês porque os Estados Unidos é o que tem mais influência na financiação da ONU. Então, acho que a língua inglesa seria a tomada para o emprego e também para a maioria das coisas. E a gente vai seguir agora para o Wilson Ferreira, que é o nosso personagem. O Wilson era um homem que trabalhava como operário de base espacial e recebeu a oportunidade de um emprego melhor dentro da mesma empresa. Ele ficou ansioso com um salário maior e aceitou a proposta e se tornou o primeiro coletor espacial ou sucateador espacial. Depois disso, acabou. Beleza. Então, o grupo, né, escolheu o sucata orbital, trabalhando a temática do lixo espacial, esse lixo espacial que é feito, né, conforme o Samuel falou, principalmente de metal, né, metal são feito provém das rochas, né, da mineração. Então a gente tem uma grande empresa aqui, que é a Vale, né, que é uma mineradora, que extrai os minérios e esses minérios, eles são formados em pelotas, né, um sistema de pelotização, e exportado e enviado para outras empresas, conforme a própria Arcelor, que produz o aço. Então, os aços dos aviões, né, das naves, tudo é produzido via esses minerais aí, da extração mineral. Lembrando que há impacto desde da extração desses minerais até o finalzinho, né, que é o beneficiamento mesmo do aço, né, a construção de objetos, né, de coisas que são construídas a partir dessa matéria-prima secundária. Bom, e aí ficou bem claro, né, que o lixo espacial é um problema, e se talvez, informar assim, vem de naves, mas também a gente não pode esquecer que são de satélites, né, satélites que são desativados e que ficam lá na órbita, né, e que dependendo, a gente não sabe daqui a algum tempo, o volume de resíduos que vai ter na exosfera, e se ele vai conseguir e quando ele entrar, o que que vai acontecer? Se ele entra na nossa, órbita de alguma maneira ele cai, né, e aí, enfim, são como se fossem meteoros, né, que vão cair. Então, como que esse lixo ele pode ser, descartado? E o jogo, apesar de acontecer no espaço e o grupo aí escreveu uma história bem bacana, eh é essa temática, né, então se eu for pensar, assim, uma criança de 10 anos jogando esse jogo que foi criado por vocês, vocês acham que esse jogo sensibilizaria essa criança na temática lixo espacial? Só lixo espacial ou não? Ou vocês acham que ela poderia ser sensibilizada de outras maneiras? O que que vocês podem me responder? Olha, como quem, tipo, teve a maior parte das ideias, assim, acabou formando melhor, assim, juntou e organizou tudo, foi o Rafael, eu não sei a visão dele. Mas na minha visão, eu acho que sim. Porque a criança, ela não tá
A gente já passou pela fase. A criança não quer aprender estudando, não quer aprender que o lixo espacial é um problema estudando na escola. Ela vai aprender absorvendo de outro jeito. Então, um jogo que estimula a criança a ir no espaço, porque tem um problema. Criança não, né? Personagem. Porque tem um problema que vai afligir a humanidade e ela vai poder entrar na pele do personagem para jogar e realizar todos os trabalhos e no fim zerar o jogo, eu acho que tem uma chance muito maior de sensibilização do que você fazer uma campanha. É algo muito mais, que absorve mais. Você está se entretendo e se você quiser saber da história, você também vai acabar se sensibilizando com o assunto. Eu não sei se atingiria um público um pouco maior, talvez atingisse sim, mas essa é a minha opinião. Eu acho que sim, sensibilizaria. Uhum. Bacana. Por isso que eu até pedi, assim, para focar na idade, porque uma determinada ação, ela pode ter muito sucesso num grupo de uma faixa etária do que na outra. Um game, talvez, com uma determinada mensagem, ele surtiria uma sensibilização muito maior em alguém de 10 anos do que alguém de 40. Eu não estou dizendo que toda criança de 10 anos gosta de jogar ou que nenhum adulto de 40 curta o jogo, mas é porque a gente está colocando assim numa média. Então, os focos, né, as ações, elas devem ser diferentes. Mas nesse jogo aí, na história, né, o game que vocês criaram uma história, né, não a gamificação em si, mas é uma história bem bacana, que é possível criar sim um game, quem sabe mexer com programação conseguiria desenvolver. É isso, é história, né, e essa história ela pode ser também, porque aí depende aí depende mais do game, né, o Samuel, porque depende dos desafios que eu fiz. Uma criança de 10 anos, ela demanda, de certa forma, menor desafio do que uma de 16 e de 18. Estou dizendo assim, pessoas que já sabem jogar, né, e que querem ir ali jogar. Então, o adolescente, por exemplo, ele demanda de um desafio muito maior. Então, assim, é possível você utilizar games para educar? Sim, né. Eh, Muitos de vocês preferem os Kahoots, os quizzes, do que eu passar uma lista de exercícios, né. Por quê? Porque mexe com a emoção de vocês. Então, a neurociência, ela fala que, a gente precisa para aprender, a gente precisa de gerar emoção, né. Então, por exemplo, a pirâmide de, William Glasser, ela diz que quando você ensina, você tem uma capacidade de aprendizado muito maior do que quando você só me ouve falar. Por isso que eu peço para vocês apresentarem trabalho, eu peço para vocês se exporem, pra porque vocês vão ter que estudar, gera uma emoção, gera uma ansiedade. Outro dia, numa outra escola, eu passei um trabalho, eu propus o desafio para a aluna, eu falei: "Você nunca apresentou, dessa vez você vai apresentar". "Não, professora, não sei". Vai apresentar. Eu lembro que ela disse que acordou 4 horas da manhã, dentro da ansiedade. Então olha a emoção toda que envolve. E ela apresentar o trabalho e ver que foi bem, não é um mérito? Então isso envolve emoção, né. Então, quando você estuda com emoção, você aprende muito mais, né. Porque quando você ensina para o outro, né, você compartilha isso. Se expõe aí falando igual Samuel se expôs, né. Então, desafio aí para os colegas que não apresentam normalmente, apresentem vocês, lancem esses desafios a vocês, né, para ver que vocês vão como que vocês vão se sair, tudo bem? Beleza? Aí o Bruna e Luiz, eu vi que o de vocês me entregaram, já dei o feedback a vocês, e na próxima aula eu queria que vocês começassem, esse trabalho, tá? Na apresentação de vocês, isso. Então dá uma caprichada aí na introdução, todo mundo, tá? Dá uma caprichada na introdução. De quem que eu não respondi? Não, eu respondi sim, não? Eu vou dar uma olhada lá, eu vou dar uma olhada, eu vou dar uma olhada, tá bom? Aí só faça esses ajustes, tá quase acabando a nossa aula, tá? Daqui a pouco cai aí, sintam-se beijados, é